E por que o Corinthians foi vice-campeão? Porque não jogou nada em São Paulo. Porque o jogo de ida em São Paulo, com a sua torcida ao lado, e era o momento de tentar fazer o resultado, não fez. Se você pegar os dois jogos, apesar da partida ridícula que o Flamengo fez ontem, a partida do Flamengo ontem foi ridícula. A partir dos 15, 20 minutos, o Flamengo absurdamente recuou, chamou o Corinthians para o seu campo, e aí o Corinthians teve méritos, porque ele mostrou que ele pode mais do que esse jogo amedrontado de Itaquera. Contra o Boca foi assim, contra o Flamengo na Libertadores foi assim, e agora fortalecido com mais jogadores, a volta do Renato Augusto, a inclusão do Yuri, do Fausto Vera, do Balbuena, também foi assim. O Santos não fez uma defesa difícil nessas últimas 2 quartas-feiras. Sabe quanto que o Santos, goleiro do Flamengo, trabalhou nessa última semana? Contra o Atlético Mineiro do Cuca, todo arrebentado, que ele estava no time reserva, é verdade, que em 2, 3 ocasiões fez difíceis defesas do Maracanã. O Corinthians não exigiu do goleiro do Flamengo, com todo o volume que teve ontem, com todo o domínio que teve, por méritos dele e por covardia do Flamengo. O Flamengo foi covarde. O Flamengo fez o gol e recuou. O Flamengo não é isso. Eu acho, inclusive, que hoje, passada a festa, essa coisa toda, o vice-futebol Marcos Braz, o Landim, sei lá quem, um deles, são chefes do Dorival, né? Tem que chamar o Dorival, né, numa sala, conversa profissional essa, né? Quando o chefe chama o funcionário e pergunta por que está havendo um problema. E perguntar, que P, 3 pontinhos é essa? Foi aquela. Porque aquilo é um absurdo. O Flamengo com o time que tem... porque não estava cansado. Primeiro tempo, 15, 20 minutos, com a vantagem, o Flamengo vai marcar no seu campo, chama o Corinthians. Aí eu pergunto, por que o Corinthians não tentou se impor tecnicamente em Itaquera? Em nenhum momento do jogo, praticamente. Por que ele esperou o Flamengo em Itaquera? E não ameaçou o Flamengo? Era a chance de fazer uma vantagem. Então o Corinthians é castigado também por uma postura, que a decisão se faz em 2 jogos. Uma postura amedrontada. E o time tem qualidade, mostrou isso ontem. Mas tem dificuldade de criar situações de gol, né? Você vê que é muito cruzamento, muito volume de jogo, muita posse de bola no segundo tempo. Sem conclusão. Mas com pouca conclusão. E aí entram também alguns jogadores que a gente pode questionar, não é que tem que mandar embora, nada, mas questionar o rendimento. O Yuri Alberto, quando teve chance não decidiu, que foi no erro do Léo Pereira no jogo passado. E o Roger Guedes, né? O gol que ele perdeu é uma brincadeira, né? Debaixo da trave ele perde um gol. Num jogo desse, tu pode perder esse gol. Então, um rapaz que reclama, eu saio, não sei o quê, fica no banco, aborrecido, eu até entendo a reação humana, mas ele não poderia perder aquele gol que ele perdeu. E quem que falhou naquele gol? O Rodinei. Aquele quase gol, né? O Rodinei que dá condição. Pode ver, o Rodinei, toda a defesa sai, o Rodinei fica, dá condição, o bandeirinha marca o impedimento inexistente, o VAR corrigiria se a bola fosse dentro do gol. Nem precisa de linha nem nada, era só olhar ali que ele não estava impedido. E teria validado o gol. Então, acho que o Corinthians perde o título por conta do conjunto. Né? Mauro, a gente vai abrir agora na Rádio Jovem Pan, já te devolvo a palavra. Agora sim, estamos na Rádio Jovem Pan com o bate-pronto, falando do título do Flamengo, a 4ª taça de Copa do Brasil, e com a palavra ele, Mauro César Pereira. Pode seguir, Mauro. Então, concluindo, né, acho que o Corinthians perde o título muito em função do que não fez em casa. Fica agora uma narrativa de parte da mídia que acompanha o Corinthians que eu acho até constrangedora, que é aquela coisa de, que jogou muito bem, porque a torcida cantou. Como é que foi em Itaquera? A torcida não cantou, porque o time não ajudou. E como é que foi no Maracanã? O Flamengo não ajudou, a torcida também não cantou. As 2 torcidas visitantes sobressaíram mais, porque quem viaja para ver um jogo fora é sempre um torcedor muito mais disposto a apoiar do que esses torcedores que pagam ingresso caro, tanto em Itaquera quanto no Maracanã, que é um torcedor mais, né? Meio modinha, muitos deles, que não está ali a fim de se esgoelar pelo time. Ele quer comemorar quando está ganhando. Isso acontece em todos os estados brasileiros hoje que tem essa prática de ingressos caros. Então, os papéis se inverteram. Isso é muito pouco para o Corinthians. Porque jogou bem, porque mostrou que não sei o quê, porque a torcida ganhou no grito, troféu The Voice, como diria o amigo meu. É brincadeira, né? Eu acho que o corintiano tem que ter uma análise mais crítica do seu time. E no caso do Flamengo, o que eu percebi ontem foi justamente isso. Eu acho um ponto positivo. O torcedor comemorava, mas não estava satisfeito. Porque ele sabe que tem algo maior 10 dias depois, daqui a 9 dias, que é o final da Libertadores, e não pode jogar assim. Não pode jogar assim. O Dorival